A partir de agora, você fica com o programa Up Mulher. Apresentação: Arriete Maciel. Braços que te abraça. Permita-se. Olá, pessoal. Bem-vindos, bem-vindas ao programa Up Mulher. Meu nome é Arriete Maciel. Sou educadora, arteterapeuta e maquiadora. E hoje nós temos o nosso quadro A Flor da Pele, que está simplesmente maravilhoso. É falar de sensibilidade, que vai muito além das ondas da rádio. É falar do resgatar as nossas raízes, as histórias das nossas famílias, nas quais nos ajudam a criar uma narrativa sobre nós mesmas, nos ajuda a formar a nossa identidade. E é sobre isso e muito mais além, muito mais profundo. O tema de hoje é a reconexão ancestral, um caminho para a liberdade. Então, fiquem aí que o programa de hoje está sensacional. O meu bate-papo de hoje é com a especialista em ancestralidade e histórias de família, Juliane Lattanzi. E antes de dar a palavra a essa linda Juliane, eu quero agradecer aos meus parceiros, a MB Seguros, que tanto confio e indico de olhos fechados. E antes de chamar a Juliane, vou citar uma fala da Juliane quando nós estávamos alinhando o nosso bate-papo de hoje. Na vida, a gente veio justamente para contribuir com a vida do outro. Nós somos elos multiplicadores, porque ninguém sobrevive sozinho. A gente precisa um dos outros para crescer, evoluir e para transformar esse planeta num mundo melhor. E é isso. E como é que nós transformamos a nossa vida num algo melhor? É agarrando as rédeas da nossa própria vida, resgatando a nossa ancestralidade, percebendo quem nós somos, o nosso potencial, resgatando nossas origens e raízes. E é sobre tudo isso que a Juliane vai falar com a gente, vai se apresentar e vai falar tudo com muita propriedade e competência. Olá! Gratidão pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês neste quadro de tamanha sensibilidade. A flor da pele. Ah, eu sinto isso com muita intensidade. Quem sou eu? Eu sou a liberdade. Eu sou livre. Sou livre para ser a minha essência, para ser eu mesma e não ser mais as expectativas da sociedade e das projeções dos meus familiares. E eu vou explicar o porquê de tudo isso para vocês. Juliane Lattanzi. Esse é o meu nome. E como liberdade é um valor muito importante para mim, eu fui em busca dela. E assim, encontrei as respostas que eu tanto buscava e também me proporcionou me encontrar profissionalmente. Eu sou uma especialista em ancestralidade, no estudo das histórias de família e como essas histórias impactam e influenciam as nossas vidas, as nossas escolhas. Quando nós não temos a plena consciência de quem nós realmente somos e o nosso propósito, nós somos bem menos livres do que imaginamos. Profissionalmente, eu sou genealogista, psicogenealogista, consteladora familiar, mentora sistêmica e, carinhosamente apelidada pelos meus alunos de "Você é a mentora da minha liberdade". Eu uso ferramentas da visão sistêmica, das constelações, da psicogenealogia, da própria árvore genealógica para mapear, para identificar essas histórias
e os padrões que se repetem ao longo das gerações nas nossas famílias. Isso permite resgatar a nossa própria identidade, conhecer mais sobre a nossa origem e, consequentemente, sobre nós mesmos. Isso também proporciona curar as feridas emocionais através das histórias de família e que tudo vai sendo transmitido ao longo das gerações. Então, identificando, mapeando essas heranças genéticas, essas heranças hereditárias, as quais herdamos e que muitas vezes se manifestam através de crenças limitantes, medos, traumas, trazendo alguns transtornos para a nossa vida. E de todo esse processo que você nos falou, como que você começou a sua jornada? Essa é uma história interessante, para você ver que nada na vida é por acaso, é coincidência. Desde pequena, eu tinha uma atração por genealogia. Henriette, para você ter uma ideia, eu elaborei a minha primeira árvore genealógica com 6 anos de idade. Isso mesmo, 6 anos de idade. Foi quando eu montei a minha primeira árvore. E dali eu não parei mais. Até hoje, ela está em pleno desenvolvimento. Então, só para você ver como era algo muito genuíno, muito latente dentro de mim, essa necessidade de descobrir a minha história, de saber sobre as minhas origens, quem eram os meus avós, bisavós, tio-avós, primos de segundo, terceiro grau e por aí em diante, né? De onde vieram, o que eles faziam, por que vieram parar no Brasil. E era algo que eu estava sempre perguntando aos meus pais, aos meus avós, quando chegava alguma visita da minha casa, e esses tipos de parentes que não nos visitam com muita frequência, né? Eu já ia logo para aquela sessão interrogatório, né? É mesmo? Você é filho de quem? Qual é o seu nome? Quem eram os seus avós? Parecia uma detetivezinha, assim, sabe? Era muito engraçado, eu tenho essa memória bem latente, assim, dentro de mim. E não parou mais. E de tempos em tempos, eu sentia a necessidade de mexer naquilo, de avançar nas minhas pesquisas. E teve uma fase da minha vida, né, que eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos. Foi quando eu fiz a minha primeira viagem internacional e tive a oportunidade, né, de morar fora do Brasil. E fui morar justamente numa região nos Estados Unidos que é chamada de Nova Inglaterra, que é a região ali de Massachusetts, onde houve a colonização americana. E nada é por acaso, né? Então é algo muito forte nos Estados Unidos em geral, essa questão da genealogia, do interesse pelas histórias de família, pelo resgate da sua ancestralidade, das suas raízes. E eu fui parar bem numa área também que concentra um grande movimento migratório. E ali eu tive a oportunidade de ter contato com o estudo e me desenvolver, me aprofundar nessa área que era uma paixão desde a minha infância. Ali eu comecei a mergulhar na genealogia e tive a oportunidade de conhecer pessoas incríveis que contribuíram muito para o meu desenvolvimento como ser humano e também profissional. E os Estados Unidos é um país hoje que tem um movimento muito grande em relação a isso. Tanto que é lá que se encontra a maior feira de genealogia do mundo, que é a Rootstack, que acontece todos os anos. Inclusive eu já tive a oportunidade e a felicidade de participar em algumas edições. Então é gente do mundo todo, profissionais dos mais gabaritados do mundo, seja na área da genealogia clássica, genealogia genética, dentre várias ramificações.
E é algo assim muito interessante. As empresas que hoje estão tão em voga, né? Essa questão dos testes de DNA, que são capazes de identificar, mapear as etnias, né? Dos povos que nós pertencemos. Então hoje, através de um exame de DNA, é possível você identificar quais traços, etnias você traz registrado no seu DNA. E é impressionante porque a gente vê os movimentos migratórios na nossa composição. Então, no caso, se você fizer um exame de DNA desse e a sua irmã, por exemplo, fizer o mesmo exame, sendo vocês filhas do mesmo pai e da mesma mãe, já vai mostrar todo um percentual completamente diferente do que vocês herdaram, de histórias, de informações, e que vocês trazem, né? Que nós, na verdade, trazemos no nosso DNA. E não trazemos apenas os traços físicos, como a questão da nossa aparência, né? Porque nós herdamos a cor da pele, o nosso biotipo, o formato dos nossos olhos, a cor dos nossos olhos, o nosso tipo de cabelo. Herdamos todas essas características físicas, mas não para por aí. Nós herdamos também várias características que não são visíveis a olho nu, que são características emocionais, psicológicas, das experiências de vida que eles vivenciaram e que trouxeram marcas, né? Acabaram sendo registradas através de traumas e que nós trazemos essas memórias dentro da gente. E é por isso que hoje eu me dedico a esse estudo, porque é possível você hoje mapear esses traços que são transmitidos ao longo das gerações. E o que isso pode potencializar a nossa vida, como também pode estar criando alguns empecilhos, alguns obstáculos naquilo que nós queremos alcançar. Você está ouvindo Up Mulher? Tem lugares que me lembram minha vida, por onde andei, as histórias, os caminhos, o destino que eu mudei, cenas do meu filme em branco e preto que o vento levou e o tempo traz, entre todos os amores e amigos de você me lembro mais. Tem pessoas que a gente não esquece, nem se esquecer. O primeiro namorado, uma estrela da TV, personagens do meu livro de memórias que um dia rasguei do meu cartaz, entre todas as novelas e romances de você me lembro mais. Desenhos que a vida vai fazendo desbotam alguns, uns ficam iguais, entre corações que tenho tatuados de você me lembro mais. De você não esqueço jamais. Estamos de volta com o programa Up Mulher. E você
comentou algo muito incrível também, que eu também sempre passei, que é essa coisa da gente descobrir de onde a gente veio, de fazer a árvore, que eu também fazia, né? Que eu também fiz as minhas pesquisas para o reconhecimento da cidadania e tudo mais. E isso é incrível de se fazer, a gente sente uma energia, né? Uma vontade, uma inquietude muito grande. E a gente se descobre assim, bem detetives mesmo, né? Isso é legal. Mas me diz, como que você iniciou os seus trabalhos nessa área da genealogia e essas heranças genéticas e essas memórias familiares? Como eu havia comentado, desde cedo eu já tinha uma habilidade de elaborar a montagem da árvore genealógica. E depois, com a oportunidade de estudar mais sobre a genealogia, isso cada vez passou a ser algo mais presente na minha vida. E eu ajudava as minhas amigas, né, que eu acabava, quando a gente tem paixão, sente paixão por algo, a gente acaba exalando isso. As pessoas percebem quando você faz algo assim que é de entrega, é de coração, porque você transmite essa energia, essa vibração. Então as minhas amigas começaram a despertar a curiosidade, a vontade sobre montar suas árvores, e eu auxiliava. Até que alguma delas um dia comentou que a família estava em busca do reconhecimento da cidadania italiana e que precisava da minha ajuda para isso. Então eu ajudei na elaboração da montagem da árvore dela, e ela ficou sabendo que ela precisaria de um apoio jurídico na Itália, né, de um advogado, para auxiliá-la no processo dela, que devido às circunstâncias da história da família dela, ela não tinha condições de pedir esse reconhecimento através de um consulado italiano no Brasil, porque existem muitas regrinhas para essa questão de pedido de reconhecimento, né, da nacionalidade estrangeira. Tanto que cada país possui a sua legislação, cada país possui uma exigência diferente. Então, por exemplo, né, um ouvinte que esteja aqui hoje tenha um conhecimento de uma nacionalidade italiana, não serão as mesmas regras se um colega tiver interesse em fazer o reconhecimento da nacionalidade portuguesa, ou espanhola, ou alemã, porque cada país tem a sua legislação pertinente e o seu procedimento padrão. Então, auxiliei essa amiga a ajudar a procurar um profissional, até que eu cheguei num escritório, comecei a conversar via telefone, no caso, né, com o advogado, e peguei todas as informações necessárias. E no caso, a gente até pediu a orientação dele se ele indicava algum pesquisador na Itália para conseguir os documentos italianos, porque no caso ela tinha todos os documentos aqui no Brasil, mas ela não tinha os documentos italianos que comprovavam a origem, né, do antepassado dela, para poder basear todo o processo. E esse advogado comentou assim: olha, aqui nós somos um escritório, nós não realizamos pesquisa, nós precisamos ter a documentação totalmente completa para simplesmente entrar com um processo, mas nós não fazemos esse tipo de serviço. E no caso eu prefiro não indicar ninguém, apesar de conhecer, eu prefiro não indicar, porque se essa pessoa depois vir a cometer algum ato com o qual eu não concorde, eu não quero estar atrelado à imagem desse profissional. E não tínhamos vamos dizer assim, a indicação que precisávamos para ela dar o próximo passo e seguir adiante. Eu estava com uma viagem agendada para a Itália e eu comentei com ela: vamos fazer o seguinte, eu estou indo para a Itália passear e não me custa nada, posso fazer essa pesquisa para você lá, sem compromisso. Vou para lá, vejo, se eu puder te ajudar, ótimo. Se não, vamos continuar em busca de um profissional que possa ajudar você. E foi muito interessante, porque essa viagem foi realmente uma jornada de transformação, porque além de eu ter apreciado as maravilhas que a Itália nos oferece com a sua gastronomia, paisagens, cultura, arquitetura, eu tive uma grata surpresa,
porque pela primeira vez eu tive a oportunidade de realizar uma pesquisa na Itália, em loco, né? E foi uma emoção muito grande para todos os envolvidos, para minha amiga, para a família dela, que conseguiram os documentos e com isso permitiu que eles conseguissem o reconhecimento do direito deles, né, de serem cidadãos italianos, e para mim, porque ali foi como se fosse uma prova mesmo, tipo, tá vendo? Como esse é o seu chamado e não há como fugir disso. Então foi uma grata surpresa. Pouco depois, eu entrei novamente em contato com esse escritório, falei que eu havia conseguido os documentos que faltavam e ele não acreditou. Ele falou assim, não é possível, você falou comigo 2 meses atrás, como é que você conseguiu esses documentos se vocês não tinham pistas de onde isso estivesse na Itália? Eu falei, mas eu encontrei. Ele ficou muito surpreso. Acho que até não acreditou muito que eu tivesse encontrado, mas tudo bem. Isso permitiu a minha amiga fazer o reconhecimento dela e deu tudo certo. E depois surgiu um outro fato também de uma pessoa muito próxima a mim que pediu a minha orientação e da mesma forma e com muita agilidade eu consegui realizar a pesquisa, decifrar todos esses caminhos aí, porque é um serviço muito detalhado, né? Você tem que ter muita paciência, resiliência, entrega, ter estratégias e é algo realmente apaixonante que só quem está na área mesmo sabe a alegria que isso proporciona na gente e principalmente nas famílias que conseguem ter essa possibilidade de resgatar as suas histórias, né? As suas origens e com isso outras portas se abrirem, novas oportunidades, porque o que é o reconhecimento de uma outra nacionalidade? São portas do mundo que se abrem para você. Você deixa de ser apenas um turista e passa a ter oportunidades de trabalhar, de estudar, de viver legalmente em um outro país. Então, é um resgate muito grande. E energeticamente falando, a egrégora, o movimento que isso causa na família toda, porque isso traz, eu digo assim, costuma estremecer as estruturas da família toda. Ou como eu digo, né, a gente fala muito de árvore genealógica, utilizando a árvore como metáfora, sacode a árvore toda, entendeu? Então é um movimento muito bonito, muito grande. E um serviço que eu presto com muita entrega e com muita satisfação. Bem, oficialmente na área da genealogia e depois abri a minha empresa, no qual realizo pesquisas genealógicas, ajudando as pessoas a conhecerem a sua história, a conseguirem os documentos para um processo de reconhecimento de uma nacionalidade estrangeira. Acabei também indo para este caminho e me tornando assessora em processos de reconhecimento da nacionalidade portuguesa e italiana, que inclusive são as minhas origens, né? E anos realizando pesquisas, né? Então, investigando, olhando aquela série de documentos, de certidões, haviam coisas ali que me chamavam muita atenção. É impressionante como eu via padrões que se repetiam. Então, eu pegava assim, né, estava fazendo o trabalho de uma determinada família, eu observava como se repetiam certos nomes, né? Vou dar um exemplo aqui. Antônio. Nascia um Antônio naquela família. E aquele nome se repetia ao longo de 6 gerações, ou intercalava. Era um Antônio, depois nascia o primeiro filho, vinha como Pietro, logo depois vinha um Antônio, vinha um Pietro. Além das repetições de nomes, que a gente até entende, por exemplo, na questão da cultura italiana, era muito comum se nomear o primeiro filho com o nome do avô paterno. Então era comum essa recorrência de repetição de nome ao longo das gerações. Mas também eu observava repetições de datas, de eventos. Quer ver um exemplo?
pessoas, né, da mesma família que nasciam na mesma data de um familiar de geração anterior, ou que morriam na mesma data, ou que um morria, o outro estava nascendo na mesma data, não necessariamente no mesmo ano, mas as datas se repetiam e aquilo me intrigava, sabe? Eu olhava assim, gente, não pode ser coincidência, porque não foi só 1, 2, 3 casos que eu vi isso, foram centenas, tá, de casos que eu vi aquilo se repetir. Eu falei assim, gente, não é possível, é muita repetição. Toda família que eu pesquisava, eu identificava uma série de repetição, seja em nomes, em datas, causa-morte, evento da morte. E eu falava assim, gente, não é possível, deve ter uma resposta para tudo isso. E por vários anos da minha vida, eu não sabia essa justificativa, eu sentia dentro de mim, deve ter uma explicação, apesar de eu não saber o porquê. E como nada é por acaso, eu acabei, né, nessas minhas viagens, andanças pelo mundo, tendo a oportunidade de conhecer, ouvir falar sobre a psicogenealogia. A psicogenealogia, ela é o estudo do impacto dos nossos familiares sobre a nossa vida, sobre as escolhas que nós fazemos, as pessoas com quem nós escolhemos nos relacionar, os nossos cônjuges, sobre as doenças que nós somatizamos, sobre as nossas escolhas profissionais, sobre os eventos traumáticos da nossa família. Então existe uma série de eventos e de padrões que se repetem ao longo das gerações. Aí eu fui encontrar as respostas para tudo aquilo que eu te falei, que eu observava no estudo documental, né, através das pesquisas genealógicas e das elaborações das árvores genealógicas, mas que até então eu não tinha essas respostas. Aí eu comecei a entender o porquê de trás disso tudo. Porque nós somos bem menos livres do que nós imaginamos ser, como eu comentei no começo da nossa conversa aqui. Por quê? Por herdarmos esses padrões, nós também herdamos no nosso DNA essas características, esses registros, essas memórias familiares. Então, ao longo da nossa vida, quando nós, vamos dizer assim, perdemos a nossa autonomia e começamos a rodar mais no sistema automático, né? Deixamos de assumir o protagonismo da nossa vida, nós acabamos por nos identificarmos a alguma dessas memórias. E o que isso quer dizer? Que a gente acaba começando a se comportar e achar que nós somos uma outra pessoa. Você quer ver um exemplo? Eu acredito que várias pessoas aqui que hoje estão nos ouvindo já se depararam ao longo das suas vidas com algumas situações da seguinte forma: nossa, hoje eu não me reconheço, parece que eu me perdi. Eu era uma pessoa alegre, uma pessoa que tinha iniciativa, determinada, e hoje eu não sei, mas eu sinto uma angústia dentro do meu peito, sinto uma coisa meio depressiva, ou eu não tenho mais ânimo, eu já não sonho mais. Eu acredito que tenham muitas pessoas aqui que estão nos ouvindo que vão se identificar com essa fala, porque a grande maioria de nós passa por uma situação, por um ou mais momentos desse ao longo da nossa vida. E é exatamente aí, nesse ponto, é que nós começamos a acessar essas memórias. Lógico que é tudo de forma inconsciente, não é que você queira. Quando nós começamos a viver no modo automático, nós vamos perdendo as rédeas da nossa vida. E ao invés de nós conduzirmos a nossa vida, o nosso destino, para onde nós queremos ir, nós começamos a ser conduzidos por essas lembranças do passado, sejam memórias
traumas que você vivenciou na sua infância, mas que você carrega contigo até hoje, ou mesmo essas memórias que você traz registradas dentro de você. E com isso, a gente se perde, a gente deixa de ser eu mesma e começa a se comportar, a agir como se fosse esse familiar, ou como se você fosse aquela criança que passou por aquele trauma. E nisso gera uma série de confusões nos seus pensamentos, no seu comportamento. E é por isso que é muito comum muitos de nós nos sentir perdidos. Parece que eu me perdi, eu perdi uma parte que é minha, hoje eu já não me reconheço mais. É justamente por isso que acontece, porque nós começamos a nos identificar com essas memórias que nós carregamos. Só que isso são registros, fazem parte da nossa história de família, fazem parte da nossa história, mas não definem quem nós somos. Você está ouvindo Up Mulher? Deixa eu me apresentar, que eu acabei de chegar. Depois que me escutar, você vai lembrar meu nome. É que eu sou de um lugar onde o céu molha o chão, céu e chão gruda no pé, amarelo, azul e branco. Deixa eu me apresentar, que eu acabei de chegar. Depois que me escutar, você vai lembrar meu nome. É que eu sou de um lugar onde o céu molha o chão, céu e chão gruda no pé, amarelo, azul e branco. Eu não sei, não sei, não sei diferenciar você de mim. Diferenciar. Ao meu passado, eu devo o meu saber e a minha ignorância, as minhas necessidades, as minhas relações, a minha cultura e o meu corpo. Que espaço meu passado deixa para minha liberdade hoje? Não sou escrava dele. Eu vim pra te mostrar a força que eu tenho guardado. O peito tá escancarado e não tem medo, não. Não tem medo, eu canto pra viver. Eu vivo o que tenho cantado. A minha voz é meu império, a minha proteção. Eu vim pra te mostrar a força que eu tenho guardado. O peito tá escancarado e não tem medo, não. Não tem medo, eu canto pra viver. Eu vivo o que tenho cantado. A minha voz é meu império, a minha proteção. Meu caminho é novo, mas meu povo não. Meu coração de fogo vem do coração do meu pai. Meu caminho é novo, mas meu povo não. O norte é minha seta, o meu eixo, a minha raiz. E quando eu canto cor, e quando eu grito cor, quando eu espalho cor, eu conto a minha história. Estamos de volta com o programa Up Mulher. Estamos de volta com esse bate-papo delicioso com a Juliane Lattanzi, com o tema Reconexão Ancestral, um caminho para a liberdade. O que nós estávamos falando no bloco anterior era sobre essa questão dos padrões familiares, né? Dessa coisa das memórias da nossa infância, da própria memória familiar.
desses registros, né? E eles são muito interessantes a gente identificar, porque a gente consegue fazer um trabalho mais completo de autoconhecimento, de autorresgate, né? E quando você comenta sobre alguns momentos de nossas vidas que a gente acaba se perdendo no caminho por caminhar de forma muito automática, né? Muito engessada, muito controladas com a questão dos rótulos sociais, né, dos padrões sociais, e não só, mas também aquela que você falou das nossas memórias, né, que estão registradas aí no nosso DNA e tudo mais. Isso é muito incrível, e a gente conseguir fazer esse autorresgate, ele é importantíssimo. E eu sempre bato nessa tecla aqui no Up Mulher, da questão do autorresgate, da gente voltar a ser o que nós somos, né? Porque a gente se perde mesmo no meio do caminho. E se a gente consegue fazer isso com uma ajuda profissional, isso é incrível. E assim, esse bate-papo, Juliane, está sendo muito transformador, muito engrandecedor. Tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo estão maravilhadas e que a partir de agora vão repensar em suas vidas, vão, no mínimo, refletir sobre suas vidas, suas caminhadas, suas histórias e a história que querem escrever a partir de agora. E fica assim uma curiosidade da minha parte, assim, dentro desse seu trabalho, de ter esse contato, esse conhecimento sobre essas histórias dessas famílias. Como que você, Juliane, identificou que esses padrões de repetição familiar poderiam ser estudados, né? E que esses estudos proporcionavam benefícios, tantos benefícios para as vidas das pessoas. Então, através da psicogenealogia, eu comecei a obter essas respostas que eu tanto, ia em busca, e comecei a compreender o porquê de certos eventos da minha vida, o porquê da minha escolha profissional. Tudo começou a fazer sentido. O que antes eu não entendia e eu sentia que era uma intuição, porque você sabe, né? Todos nós temos uma intuição aflorada, mas muitas vezes nós ignoramos isso. Nós silenciamos essa nossa voz, que é da nossa essência, essa voz que nos orienta, falando, vai por aqui, você não sabe o porquê, mas vai, segue, vai por esse caminho. É a nossa intuição, a nossa sensibilidade. E eu comecei a entender o porquê desse trabalho de resgatar identidades. Porque nesse meio do percurso eu havia perdido a minha própria identidade. São tantas cobranças da sociedade, da comunidade em que nós vivemos e também da nossa própria família, que para agradar aos outros a gente começa a desagradar a nós mesmos. E para atender expectativas, muitas vezes deixamos de fazer coisas que realmente são importantes para a gente para atender expectativas alheias. E isso também é algo que vai minando o nosso coração, porque você começa a fazer uma série de coisas que vão te contrariando. Então, ir em busca dessas identidades foi um movimento incrível, porque eu resgatei a minha. Eu tive que buscar tantas identidades para encontrar a minha, que havia se perdido ao longo da minha jornada. Então foi um movimento de cura e de transformação muito grande. Foi literalmente uma expansão de consciência. A minha vida deu um giro e começou a tomar um outro rumo. Então a Juliane, que estava trabalhando como genealogista e assessora em processos de cidadania, expandiu suas atividades para um outro ramo também, das terapias, mas que utilizava tudo aquilo que eu fazia para este trabalho, que era o estudo da ancestralidade e das histórias de família. Eu continuei utilizando a árvore genealógica e as histórias de família para poder, a princípio, me compreender
e, posteriormente, ajudar as pessoas a entenderem o que se passavam na vida delas. Então, através desse trabalho, desse resgate, né, que inclusive se iniciou através das minhas dores, buscando as respostas para as minhas dores e minhas dúvidas, eu cheguei a isso. E me proporcionou trilhar um caminho o qual hoje eu oriento outras pessoas que queiram conhecer mais sobre si mesmas, que queiram superar as suas adversidades e trazer essa liberdade para a sua vida. Porque ao resgatar a sua história, a sua identidade, isso te permite ser livre. Porque você, com isso, quando você tem a certeza do seu lugar no mundo e do seu valor, do que você é capaz e não duvida mais de você, porque você tem a certeza do que você é, isso te possibilita várias espécies de liberdade, porque isso vai refletir nos seus relacionamentos com a família, no seu relacionamento amoroso, na sua vida profissional, na sua saúde física, na sua saúde mental e também naquelas emoções e nos eventos traumáticos os quais você passou, principalmente no seu período de infância. Você aprende a entender que tudo aquilo que você vivenciou faz parte da sua história, mas não define quem você é. Ele apenas te mostra que tudo que você vivenciou te trouxe aqui até hoje. E é justamente isso que faz de você hoje uma pessoa mais capaz, uma pessoa que teve que se reinventar, uma pessoa que teve que ir além do que você caminhou e além de todos aqueles que te antecederam. Porque nós hoje somos a versão atualizada de todos aqueles que nos antecederam. Como você sabe, as histórias de vidas dos nossos familiares lá atrás foi muito sofrida. Houveram guerras, muita miséria, disputas, movimentos migratórios. Tanto que o Brasil é um turbilhão, um caldeirão de misturas. E para cá vieram pessoas muito sofridas. Vieram, primeiro, os prisioneiros de outros países que eles deportavam, mandavam para o Brasil. Eu não sei se você sabe, como eu estudo muito essa questão dos movimentos migratórios, por causa dessas pesquisas genealógicas para os processos de cidadania, eu tive que estudar muito história e geopolítica internacional para entender todo o contexto. E é interessante, principalmente no que tange a Itália, né? Houveram prisioneiros lá atrás, prisioneiros inclusive condenados à prisão perpétua, tá? E que uma época, eu não vou me lembrar exatamente o ano, a Igreja Católica, ela intercedeu, né, em favor desses prisioneiros, que libertassem ele dessa questão da prisão perpétua, da pena de morte, e foi concedido a eles, vamos dizer assim, um indulto, que eles teriam uma oportunidade de escolha. Ou eles aceitavam a condenação de prisão perpétua, ou eles teriam vamos dizer assim, não digo perdão, mas uma oportunidade de recomeço, mas teriam que vir deportados para o Brasil. Por quê? Na cabeça das autoridades lá, era meio que vir para o Brasil era pior do que permanecer numa prisão perpétua, porque na ideia deles aqui era uma terra selvagem, que a pessoa ia vir para cá, ia ser devorado por uma onça, ou picada por uma cobra, entendeu? Ou ser morto pelos índios, que eles viam como figuras, assim, como se os índios fossem devorar as pessoas, né? Então, e muitos prisioneiros não quiseram vir para o Brasil. Alguns falaram, não, é a oportunidade, eu quero sair da prisão, não quero mais isso aqui. E vieram muitas pessoas deportadas para cá, muitos prisioneiros deportados. Inclusive, já trabalhei em várias pesquisas de famílias, né, que tiveram antepassados nessas circunstâncias. Então, eu pude acompanhar de perto esse capítulo da vida de algumas famílias. E outros que preferiram permanecer na prisão. Porque eu disse, não vou para lá ser picado por um bicho selvagem, tô aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Mas para você ver a ideia que faziam do Brasil. Fora isso, vieram os escravos, né? Então os africanos vieram para o Brasil, imagina as condições, para
trabalho escravo, aqui foram judiados, era muito sofrimento. Imigrantes do mundo todo que estavam passando por momentos de muita dificuldade, de miséria, de guerra, de perseguições políticas, que tiveram que abandonar tudo para trás e vir para o Brasil, para um recomeço. Então, aqui veio assim uma ideia de um país de esperança, mas vieram pessoas com muito sofrimento, com muitas dores. E essas dores, elas deixam marcas, cicatrizes, e essas cicatrizes são transmitidas aos longos das gerações. E é por isso que nós assimilamos, em alguns momentos, nós incorporamos esses registros, essas memórias, como se fossem vivências da nossa própria vida, mas foram heranças que nos foram transmitidas. Então, a psicogenealogia, como também as constelações familiares, elas são ferramentas, né? São chamadas de terapias, mas também ferramentas de autoconhecimento que possibilitam você entender o que há por trás de tudo isso, desse comportamento, das escolhas que nós fazemos e como superar tudo isso. Você está ouvindo Up Mulher? Desculpe, estou um pouco atrasado, mas espero que ainda dê tempo de dizer que andei errado e eu entendo. As suas queixas estão justificáveis e a falta que eu fiz nessa semana, coisas que pareceriam óbvias até pra uma criança. Por onde andei enquanto você me procurava? Será que eu sei que você é mesmo tudo aquilo que me faltava? Amor, eu sinto a sua falta, e a falta é a morte da esperança. Como um dia que roubaram seu carro, deixou uma lembrança. Que a vida é mesmo coisa muito frágil, uma bobagem, uma irrelevância, diante da eternidade do amor de quem se ama. Por onde andei enquanto você me procurava, e o que eu te dei foi muito pouco ou quase nada. E o que eu deixei, algumas roupas penduradas. Será que eu sei que você é mesmo tudo aquilo que me falta? Amor, eu sinto a sua falta, e a falta é a morte da esperança. Como um dia que roubaram seu carro, deixou uma lembrança. Que a vida é mesmo coisa muito frágil, uma bobagem, uma irrelevância, diante da eternidade do amor de quem se ama. Por onde andei enquanto você me procurava, e o que eu te dei foi muito pouco ou quase nada. E o que eu deixei, algumas roupas penduradas. Será que eu sei que você é mesmo tudo aquilo que me falta? Estamos de volta com o programa Up Mulher. Estamos chegando ao final do nosso programa Up Mulher, com o tema Reconexão Ancestral, um caminho para a liberdade, com a convidada Juliane Latanzi, consteladora familiar,
psicogenealogista, genealogista e mentora sistêmica. A Juliane atende pessoas em todo o mundo. Sigam na rede social, no Instagram, @JulianeLatanzi. E é com esse tema de reconexão ancestral, um caminho para a liberdade, que podemos pensar na liberdade de sermos o que realmente somos, reconhecendo o nosso lugar no mundo, de compreender a nossa história, a história de nossas famílias, dos nossos ancestrais e aprender, no meu entender, que ao compreender o nosso processo, podemos compreender o outro e viver de uma forma mais harmoniosa e livre. E eu fico muito feliz com esse tema, de ter trazido esse tema aqui hoje, porque ele é extremamente engrandecedor, né? Ele nos ajuda a ampliar, despertar nossa consciência para tantas coisas, nos ajuda a conseguir responder a muitas questões, inquietudes e anseios. Tenho certeza que está sendo engrandecedor para todas vocês, ouvintes. Quero aqui agradecer aos meus parceiros, a MB Seguros, que atende a todo o Brasil. Agradeço imensamente a Juliane Latanzi pela disponibilidade, pelo carinho, por enriquecer o programa Up Mulher com seus conhecimentos tão valiosos para as nossas vidas. Gratidão. Obrigada, queridas ouvintes, por estarem aqui conosco até esse momento. O amor que está em mim saúda o amor que está em você. E agora, eu gostaria muito que a Juliane deixasse uma mensagem para as nossas ouvintes e seguidoras sobre tudo isso, né? Como todo esse conteúdo, esses conhecimentos podem transformar a vida delas. O que hoje eu quero deixar aqui de legado desse delicioso bate-papo que nós estamos tendo aqui é entregar a vocês as chaves que destravam a sua vida. Deus não te limita, na verdade, é você que se limita. E cabe a gente levar essa mensagem adiante e impactar outras pessoas. Independentemente do que aconteceu na sua vida, na sua infância e na vida dos seus familiares, você pode semear o que você quiser. Tudo o que você aprende se torna um grão, uma semente. E isso pode ser plantado e assim vai gerar a multiplicação. E um padrão comum para praticamente todas as doenças, dores, sofrimentos, aflições, doenças físicas ou mentais, na verdade, por trás disso tudo há um trauma. Só que você não é o trauma. Muitas pessoas vivem numa identificação que elas são aquele evento do passado, aquela experiência dolorida, aquele sofrimento. Mas aquilo não determina quem você é. Aquilo só é uma parte, faz parte da sua história, mas não define quem você é. Você é livre para ser quem você nasceu para ser. Agora, se você focar somente no sofrimento, na dor, é só isso que você vai colher na sua vida. O sofrimento tem uma sabedoria. Na verdade, a dor, eu vou até corrigir minha fala, o sofrimento não. Existe uma sabedoria no trauma, existe uma sabedoria na dor, porque são exatamente nesses exatos momentos que nós temos a capacidade de fazer uma virada de chave na nossa vida. Porque quando a nossa vida tudo está bem, a nossa tendência é permanecer no mesmo sentido. É o famoso ficar na zona de conforto. E são justamente os momentos de desafio, de incômodo, né, do novo, da dor, que nos tiram da zona de conforto. Então, as constelações familiares, a psicogenealogia, todo esse movimento da árvore genealógica, de você olhar para as suas origens e reconhecer o seu potencial, o real poder que reside em você, e não ficar preso a experiências
de traumas, de dores que você vivenciou ao longo da sua vida. Você é muito mais do que isso. Existe um poder em potencial ilimitado dentro de todos nós. Só que nós não nos damos conta disso. Ao longo do nosso caminho, da nossa jornada, nós vamos nos perdendo. E com isso, nós nos enfraquecemos. Então, esse resgate, o que eu chamo dessa reconexão ancestral, te traz um empoderamento, uma tomada de força, de consciência, de posse de si mesmo, que você ali se reconhece como a sua verdadeira essência. E, sendo você a imagem e semelhança do Criador, você é ilimitado e nada pode te deter. Então é por isso que eu falo muito que eu trabalho em cima de liberdade. Seja livre para ser quem você é de verdade, sem ter que ficar atendendo expectativas dos outros. Tenha a sua liberdade financeira. Conquiste a sua liberdade de tempo. Tenha tempo para você, para sua família, para você curtir com suas amigas. Liberdade geográfica. Por que você tem que ficar presa num lugar só? Permita-se a viajar, a morar em diferentes lugares, poder transitar e ir e vir, inclusive com um passaporte estrangeiro. Isso também te permite ampliar a sua liberdade geográfica. Liberdade emocional. Ter a liberdade de não ser um prisioneiro das emoções e dos seus traumas do passado. Seja livre, vá além. A liberdade financeira. Porque a maioria dos brasileiros hoje são escravos do dinheiro, totalmente dependentes, sempre no cheque especial, pagando boleto, a conta não fecha. Porque há uma série de crenças e de eventos traumáticos ao longo dessas histórias. Quando a gente começa a trabalhar nessas histórias de família e identificar o que há por trás de todo esse comportamento, é libertador. E a sua vida dá uma outra guinada, porque você começa a compreender o porquê de você se comportar daquela devida forma, o porquê de certas crenças, o porquê de certos comportamentos e pensamentos. E tudo pode ser alterado. Hábitos, crenças, pensamentos, tudo isso pode ser modificado. E ao você se permitir a esse processo, a sua perspectiva muda, a sua vida muda e você sai daquele padrão vibratório da dor, da escassez e assume um alto poder vibratório, da abundância, da prosperidade, da vitalidade, do amor. Então a mensagem que eu deixo para todos vocês aqui hoje é que isso é possível e acessível a todos vocês. E eu faço um convite, eu te convido para me seguir lá no meu Instagram, @JulianeLatanzi, e te convido para conhecer o meu canal no YouTube, Juliane Latanzi, que eu estou sempre trazendo esse tipo de conteúdo e tá vindo muita novidade por aí. E aqueles que sentirem um chamado, eu trabalho com essas terapias e processos de mentoria, no qual eu faço toda uma orientação, trazendo todo esse conhecimento, seja na forma individual, focado naquela sua necessidade específica, ou em mentorias coletivas, em que nós vamos trabalhando a sua liberdade de tempo, liberdade geográfica, liberdade emocional, liberdade amorosa e liberdade financeira. Seja livre. Todos nós temos esse direito, mas liberdade é uma questão de escolha. Qual é a sua escolha? Gratidão. Juliane, muitíssimo obrigada pela sua contribuição grandiosa. Pode ter certeza que estaremos te seguindo em todas as suas redes sociais e compartilhando todos os seus conteúdos tão maravilhosos. E fica aqui a minha resposta para você. Eu escolho a liberdade. Um beijo no coração. Até terça-feira, o nosso programa Up Mulher. Por hoje é só, pessoal. Mas semana que vem estaremos aqui na Rádio Empreendedores Extraordinários com o programa
Up Mulher.